A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marlon. Boa noite, irmãos. Começando aqui nessa madrugada a buscar os meninos, a buscar com os meninos, né? As famílias, com as pessoas que interagem nas redes sociais, tá certo? E falar um assunto hoje aqui sobre a questão que eu estou vendo, que tem muitas pessoas tirando o senhorio do Senhor Jesus, desfazendo da palavra de Deus, desfazendo do poder, do milagre, da cura do Senhor Jesus na vida do ser humano, tá certo? Então eu vou fazer aqui um breve comentário sobre como foi que Jesus me alcançou. Uma situação breve, para vocês compartilharem, para as pessoas verem como é que Jesus trabalha, tá certo? Como é que Jesus resgata. Por exemplo, eu estava em Fortaleza, numa determinada comunidade, tá bom? Já estava olhando para o celular e já maquinando vender o celular e depois empenhar o carro para poder curtir mais, né? Usar mais droga. Nessa época eu tinha 39 anos e eu já tinha passado todo o processo de rua, de abandono, e minha mãe tinha me recebido de novo e novas oportunidades e tudo. Enfim, e era umas 4 horas da manhã, eu estava na entrada dessa comunidade e eu estava dentro do carro e eu ouvi uma voz. A voz disse assim: "Por que tu toma isso?" Aí eu disse: "Meu Deus do céu, tô tendo alucinação." Aí eu procurei, o Respiridona, o Aldol, o Clonazepam, Fenergan. Eram medicações que eu tomava, né, porque eu tinha alucinações devido ao uso de drogas. E não tinha mais. Aí eu, meu Deus do céu, entrei em loucura de novo, em psicose. Mas a segunda vez, a voz falou novamente. A voz disse assim: "Por que tu toma isso?" Só que desta vez, não veio só a voz, veio uma unção. Hoje eu sei que era uma unção. E minhas carnes começou a tremer e eu comecei a sentir meu corpo arrepiar. E eu senti um refrigério ao redor de mim, dentro de mim. E eu entendi que aquilo ali não era uma coisa normal, era uma coisa sobrenatural. Eu estava muito drogado, bêbado, mas fiquei em um estado de lucidez, tá certo? Então eu fui alcançado por Jesus Cristo dentro da comunidade, tá certo? Eu não conheço Jesus Cristo de letra, eu tenho intimidade com Ele, Ele teve intimidade comigo, Ele me deu uma oportunidade, Ele falou comigo. É por isso que eu abri aí nas redes sociais para falar dele, porque Ele é real e Ele transforma pessoas. E o que eu vejo muito por aí, hoje acompanhando as redes sociais, são pessoas falando que Deus não liberta, que não sei o quê. É muito bobagem. E não tem experiência com Deus. Eu creio que essas pessoas não tiveram experiência com Deus como eu tive e você teve. Porque quando uma pessoa tem experiência com Deus, essa pessoa, ela não é mais a mesma. Então, daquele momento em diante, eu pedi ajuda. Tá certo? E quando eu fui para o lugar, né, uma casa de recuperação, porque eu não tinha para onde ir. A família não queria. Não tinha um amigo que queria, então só me restou a casa de recuperação. Tá certo? Aí o que é que acontece? Aqui é outro assunto que eu vou falar depois, porque tem uns e outros aí e diz que casa de recuperação não ajuda ninguém. Mas isso aí é outro caminho. Quando eu cheguei na casa de recuperação, que eu comecei a buscar a Deus, a orar, aí ele começou a me falar outras coisas. Aí ele começou a me falar assim: eu fui para um culto na igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Luiz Henrique. Ele estava ministrando a palavra e eu baixei minha cabeça
E eu ouvi a mesma voz dizendo assim: deixa de ser prostituto, deixa de ser mentiroso, deixa de ser manipulador, deixa de ser falso, deixa de ser infiel, deixa de ser mau caráter, mal. E eu ouvi aquilo ali, eu fiquei atordoado. Mais uma vez eu senti a mesma sensação, as mesmas coisas. E aí eu comecei, até hoje, nessa trajetória de mudança. Tá certo? O que eu quero passar isso para vocês? Porque isso foi um encontro que eu tive com Deus. Ou melhor, que Deus teve comigo. Porque eu não queria de Deus. Eu estava drogado e bêbado no princípio. E dentro da casa de recuperação, estava achando que era para deixar só as drogas. Mas tinha muito mais. Então, é dentro desta experiência que eu motivo, é a minha motivação de estar aqui na hora dessa falando dele. Para ele, toda honra e toda glória, porque ele é justo, ele é bom, ele é sincero, ele é fiel. E eu não vou parar dele. E vocês, passem esse vídeo para frente. Compartilha. Tá certo? Para mais pessoas ouvirem isso aqui. Que Deus é ilimitado. Deus, ele não está preso, ele age. Ele vai buscar a pessoa lá no fundo do poço. Lá onde quando todo mundo dizia que não tinha mais jeito, ele me buscou e está aqui eu hoje. Tá certo? Isso aqui é só uma prévia. Porque eu vejo muita gente falando muita besteira de Deus. Tá certo? Então eu tenho que me pronunciar, não posso ficar calado, porque eu conheço a Deus não só de letra, de história, mas eu conheço de intimidade com Ele, de coisas que Ele fez extraordinárias. E uma delas foi essas. Eu contei duas. Uma na comunidade e outra dentro da igreja. São inesquecíveis. Então, muito obrigado. Passe para frente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.